Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Arieta e nós estamos aqui para mais um encontro do estudo do livro 50 anos depois, ditado pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de nosso querido Francisco Cândido Xavier. E para que nós tenhamos uma ambiência adequada, tranquila, para acompanharmos o estudo, vamos abrir uma página do livro Palavras de Vida Eterna, ditado também pelo Espírito Emmanuel e pela psicografia do querido Chico Xavier. Então, a mensagem hoje será a mensagem número 5. Vou botar aqui. O título da mensagem é Fé e Obras. E o versículo destacado por Emmanuel está narrado em Tiago, capítulo 2, versículo 17, e diz assim: A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Vamos ver as considerações que Emmanuel faz sobre este versículo. Imaginemos o mundo transformado num templo vasto, respeitável sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Por dentro, a fé reinando sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos, mas por fora, o trabalho esquecido. Campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinza. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, senão para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Não te creias deste modo em comunhão com divina majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. E por isso que a fé e obra se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens. Por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Envolvidos por essas belíssimas palavras de Emmanuel, vamos orar? Divino Mestre, amigo de todas as horas, estamos aqui mais uma vez, reunidos para estudar a obra trazida pelo teu filho Emmanuel, 50 anos depois. Que possamos, com o auxílio de nossos anjos, entender, compreender as lições trazidas no estudo de hoje. Que nós possamos compreender todos os ensinamentos e levá-los para a nossa vida diária.
Sê conosco, Senhor, abençoe nossos lares, abençoe as nossas famílias, os nossos amores, e que possamos hoje ter um estudo tranquilo e eficiente. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. E, como de hábito, vamos retroceder um pouquinho, né, na história, no estudo anterior, lembrando que nós encontramos Célia confidenciando ao avô, Quinéio Lúcio, sobre o amor que nasceu entre ela e o escravo Ciro. Contou sobre as maledicências que Pausânias, o chefe de serviço da casa da família Lúcius, lançou sobre o relacionamento do casal, levando até o vídeo. E este, então, enfurecido, mandou que Pausânias desse a ele o castigo que achasse necessário, mas que aquilo não podia acontecer, aquele relacionamento não poderia existir. E Pausânias, por ser um homem cruel mesmo, levou o jovem para o açoite, e o que o debilitou muito. E Célia conseguiu estar com ele, fazer uma visita rápida a Ciro, e ficou muito impressionada como ele estava mal, e pediu então a intervenção da mãe junto ao pai, para que cessasse o martírio, né, imposto a ele. O pai concordou em cessar, mas com a condição de que ele fosse afastado dela, que eles nunca mais se encontrassem, e o encaminhou para Cesareia. E lá ele foi, né? Colocaram numa galera e ele foi levado, escoltado por 2 escravos, para Cesareia. E depois fez todos os relatos de fé, deu ao avô todo o seu testemunho, né, em relação ao cristianismo, à nova fé, a crença na reencarnação, que explicava, né, todas as questões da vida. E esse testemunho da neta deixou Quinéio Lúcio muito impressionado, muito tocado. E nós paramos o nosso estudo neste ponto, em que ele já estava em reflexões, né, fazendo reflexões sobre o testemunho que a neta havia dado a ele. Então, nós vamos nos encontrar, pausamos o estudo, na página 50, né? No terceiro parágrafo da página 50, já quase ao final desse capítulo, né? Esse capítulo 2. Então, ele então chega, né, que nem o Lúcio, a neta vai dormir, né, se retira para descansar, e ele fica junto ao altar doméstico, refletindo, né, sobre tudo que ele ouviu, aquela menina tão jovem, trazer considerações tão adultas, tão firmes, né, tão impressionantes, que o deixaram muito reflexivo. Então ele levantou-se pausadamente em torno dos nichos adornados de luzes e flores, né, no altar doméstico. E a imagem de Júpiter, que ele tanto antes adorava, não é? Já lhe não despertava os mesmos sentimentos de piedosa veneração como nas noites anteriores.
Ante as revelações suaves e profundas de Célia, experimentava no íntimo a desoladora suspeita de que todos os deuses dos seus ascendentes respeitáveis estavam rolando dos altares, confundindo-se no torvelinho de desilusões das velhas crenças. Ele estava realmente mexido com tudo aquilo que ele ouviu de Célia. De alma opressa, o patrício venerando observava que novas equações filosóficas e religiosas apossavam-se precipitadamente do seu coração. Em seguida, receoso e aturdido, que nem Lúcio escutava no íntimo o doce rumor de uns passos divinos. Parecia-lhe que a figura suave e enérgica do profeta de Nazaré, cuja filosofia de perdão e de amor conhecia por meio das pregações então correntes, surgia no mundo para estilhaçar todos os ídolos de pedra e assenhorear-se, apoderar-se do coração humano para sempre. O respeitável ancião, se era amigo da verdade, não era menos do sagrado depósito das tradições austeras. No compartimento consagrado às divindades do lar, sentiu que o ambiente lhes asfixiava o coração e o raciocínio. Instintivamente, abriu uma das amplas janelas mais próximas, por onde o ar da noite penetrou em rajadas, refrescando-lhe a fronte atormentada. Debruçou-se para contemplar a cidade quase adormecida. Sua conversa com a neta pareceu-lhe haver durado um tempo indefinido, tão grande fora o efeito das suas asserções profundas e empolgantes. De olhos úmidos, contemplou o curso do Tibre em toda a paisagem que o olhar abrangia, descansando o pensamento abatido nos efeitos de luz que a claridade lunar operava caprichosamente sobre as águas. Por quantas horas contemplou as constelações fulgurantes, sondando os mistérios divinos do firmamento? Somente muito depois, aos albores da madrugada, a voz cariciosa de Márcia veio despertá-lo de suas cogitações graves e intensas, convidando-o a recolher-se. Quinéio Lúcio dirigiu-se, então, para o aposento de repouso, e a passos vagarosos, a fronte vincada de angústia, olhos fundos e tristes, como alguém que houvesse chorado amargamente. Então, aqui, nesse estado de espírito, encerramos o capítulo número 2. E vamos começar, então, o capítulo 3º, intitulado Sombras Domésticas. A vida de nossas personagens em Roma reiniciou-se em grandes acontecimentos sem surpresas. Elvídio Lúcio, apesar do amor à província, experimentava a agradável sensação de haver voltado ao antigo ambiente, a ocupar um cargo mais elevado, no qual haveria de enriquecer sobremaneira os valores de sua vocação política ao serviço do Estado. Concedendo liberdade a Nestório, fizera questão de admiti-lo nos trabalhos do seu cargo e da sua casa, como cidadão culto e independente que era. Foi assim que o antigo escravo, alugando um cômodo de habitação coletiva nas imediações da Porta Salária. Porta Salária era um portão em muralha, construída no século III pelo imperador Aureliano. Esse portão, era um dos portões da cidade.
Vamos repetindo aqui. Foi assim que o antigo escravo, alugando um cômodo de habitação coletiva nas imediações da Porta Salária, tornou-se professor das filhas. Desculpe. Tornou-se professor de suas filhas e auxiliar de trabalho. Vamos aqui. Aqui. Tornou-se professor de suas filhas e auxiliar de trabalho durante 8 horas diárias, com vencimentos regulares. Então, temos aí Nestório, né, com as filhas, Célia e Euvídia, né? Ele é o professor dela. Fora disso, o liberto ficava inteiramente livre para cuidar dos seus interesses particulares. E soube aproveitar essas folgas, valendo-se da oportunidade para consolidar a melhoria de situação. Assim é que, à noite, ensinava primeiras letras a discípulos humildes, que lhe contratavam serviços, facultando-se um vasto campo de relações e dando expansão aos seus pendores afetivos em reuniões carinhosas que lhe propiciavam novas energias ao coração. Então, nós temos este bom homem, não é? Que durante o dia lecionava as filhas de Ovídio, né? E à noite se dedicava aos humildes, ensinando-lhes também. Bastou um mês para que ficasse conhecendo os centros mais importantes da cidade, seus homens ilustres, monumentos, classes sociais, fazendo amizades sólidas na esfera humilde em que vivia. Apaixonado pelo cristianismo, circunstância que Ovídio Lúcio desconhecia, não se furtou a satisfação de conhecer os companheiros de ideal, de modo a cooperar com seu contingente na tarefa abençoada de edificar as almas para Jesus, naqueles sombrios tempos que o pensamento cristão atravessava entre ondas largas de incompreensão e de sangue. A palavra fácil de Nestório, aliada à circunstância de suas relações pessoais com o presbítero Iohannes, né, com o sacerdote Iohannes, discípulo dileto de João Evangelista na igreja de Éfeso, situação que lhe facultava um mais amplo conhecimento das tradições de Jesus, proporcionou-lhe imediatamente um lugar destacado entre os companheiros de fé que 2 vezes na semana se reuniam à noite no interior das catacumbas da Via Nomentana para estudar as passagens do Evangelho e implorar assistência do Divino Mestre. Essa Via Nomentana era uma estrada com 23 quilômetros, que partia de Roma pela porta com este nome, Nomentana, né? E se unia à Porta Salária, lá onde vivia, onde morava Nestório. O reinado de Adriano, embora liberal e justo de início, caracterizou-se pela perseguição e pela crueldade depois dos terríveis acontecimentos da Guerra Civil da Judéia. Posteriormente a 131, todos os cristãos se viram compelidos a buscar novamente o refúgio das catacumbas para suas preces. Perseguição tenaz e implacável era movida pela autoridade imperial a todos os núcleos de ideias ou de personalidades israelitas. Os adeptos de Jesus apenas se reconheciam entre si na cidade por um vago sinal da cruz que os identificava fraternalmente onde quer que se encontrassem. Nestório não desconhecia o perigoso ambiente, buscando adaptar-se à situação, quanto possível, de maneira a continuar servindo Cristo na sua fé íntima, sem trair o cumprimento dos seus deveres em consciência.
Votava a Elvídio Lúcio e a sua família extremado respeito e sincera estima. Jamais poderia esquecer que recebera de suas mãos generosas a liberdade plena. Era assim que se desobrigava de suas responsabilidades com satisfação e devotamento. Em pouco tempo, chegava à conclusão de que ambas as jovens estavam devidamente preparadas para a vida, dado seu grande cabedal de conhecimentos por meio da leitura. Mas Elvídio Lúcio, vamos lembrar que foi Pompílio Crasso, né? Cultivando a sua simpatia da primeira hora, conservara-o no seu gabinete de trabalho, onde o liberto teve ocasião de lhe testemunhar o seu reconhecimento e admiração, fortalecendo-se cada vez mais os laços de amizade recíproca. Eles se reencontraram, né? Fazia já um mês que os nossos amigos tinham regressado a Roma, quando o censor Fábio Cornélio era o sogro, vamos lembrar, o sogro de Ovídio, né? Pai de Alba Lucínia. Então, o censor Fábio Cornélio fez questão de abrir o seu palácio para a apresentação dos filhos a todas as figuras destacadas do patriarcado. A essa festa de larga projeção social, compareceu o próprio Adriano, com o prefeito, né, com Lólio Úrbico e Cláudia Sabina, enaltecendo o esplendor do acontecimento. Então, foi uma grande festa, e nós sabemos já aí que Elvídio já não andava as suas finanças não andavam boas, né? Então, que ele deve ter se endividado bastante para oferecer a festa que agora que Emmanuel vai nos destacar, né? nos relatar os detalhes dela, né? Quão luxuosa ela foi. A essa festa de larga projeção social compareceu o próprio Adriano, o imperador, né? Com o prefeito e Cláudia Sabina, enaltecendo o esplendor do acontecimento. Nesta noite memorável para os destinos das nossas personagens, tudo era um deslumbramento de luz e flores na suntuosa residência do antigo bairro das Carinas. Era um quarteirão, nesse bairro era um quarteirão. Nos jardins luxuosos, olha, começa agora a descrição de Emmanuel. Nos jardins luxuosos brilhavam tochas artisticamente dispostas, quanto no lago improvisado, quer dizer, um lago artificial, foi um lago improvisado. Graciosas embarcações se pejavam de músicos e cantores. As melodias das harpas misturavam-se os sons das flautas, dos alaúdes e atabalhes, juntos dos quais escravos esbeltos e jovens erguiam vozes cariciosas e cristalinas. Muita suntuosidade, muita ostentação, não é? Muito luxo, tudo muito luxuoso. Mas não era só. Fábio Cornélio e Júlia Spinter, né, mãe de Alba Lucínia, sogra de Ovídio Lúcio, movimentando todos os recursos materiais, quer dizer, movimentando todos os recursos materiais, apresentaram uma festividade a rigor, de cujas características a aristocracia romana haveria de guardar indelével lembrança. Vocês desculpem, hoje o barulho está um pouco além do normal aqui. Luzes em profusão, mesas lautas, né, mesas abundantes, flores preciosas, extravagantes adornos do Oriente, cantores e bailarinos famosos, apresentação de antílopes gigantescos que lutariam com escravos atléticos na arena preparada a capricho para os fins a que se destinava.
Gladiadores e artistas mesclavam-se com a legião de convivas, em soberbo painel de maravilhosa alacridade, de maravilhosa alegria. Agora vamos ver aqui. Cláudia Sabina, depois de algum esforço, conseguiu atrair a atenção de Ovídio Lúcio, que lhe mostrava arredio, que se mostrava arredio, né? Ele estava se esquivando da presença dela, né? Interessando a palavra direta do imperador por sua figura e feitos. De vez em quando, uma referência carinhosa e vaga que o patrício recebia alarmado, receoso de voltar à recordação dos tempos inquietos da juventude. Enquanto isso, Lólio Úrbico, né, o prefeito, oferecendo o braço à alba Lucínia, conduzia de leve as alamedas extensas e floridas em derredor do lago artificial, que brilhava à luz da noite num símile de deslumbramento. Vamos lembrar aqui que o Senhor, né, o pai de Ovídio, ele percebeu, que né, Lúcio percebeu os olhares de Cláudia Sabina para Ovídio e os olhares de Lólio Úrbico para sua nora Alba Lucínia. E aqui, isso também me transportou aquele jantar, né, que Pilatos ofereceu aos Lentulus, né, em que ele também se acercou de Lívia, como aqui temos Lólio Úrbico se acercando de Alba Lucínia. Né? Retido propositadamente por Cláudia, junto do imperador, Euvídio ouvia a palavra generosa de César a demonstrar evidente interesse por sua pessoa. Vamos lembrar que César era um título imperial. Daí eu fui ver, né, desde quando os imperadores recebiam esse título, né? E daí pude ver que esse título ele deriva do cognome. O cognome é o terceiro nome, né? Então, o primeiro foi Caio Júlio César. Então, o seu terceiro nome, César, né? Ele que foi o ditador de Roma. E a transformação do nome em título imperial pode ser datada aproximadamente dos anos 68, 69. 69, lembrando que foi aquele ano, famoso ano dos 4 imperadores. Né? Então, César é o título imperial. Euvídio Lúcio, exclamava Adriano, com um sorriso afável e atencioso, folgo muito de revê-lo em nosso ambiente. E designando Cláudia Sabina, de pé ao seu lado, acrescentava: Nossa amiga falou-me de sua preciosa capacidade de trabalho e eu o felicito. Tenho agora numerosas obras de importância em Tibur, né? Hoje é a atual Tivoli, né? Onde necessito do concurso de um homem operoso e inteligente que traga consigo a volúpia da atividade. É certo que essas construções chegam no momento a seu termo, mas determinadas instalações requerem a contribuição de alguém com altos conhecimentos de nossas realidades práticas. Confiei a Cláudia a solução de numerosos problemas de arte, em que prima a sua sensibilidade feminina, mas preciso de cooperação como a sua, dedicada e perseverante, no concernente à parte administrativa. Ser-lhe-ia agradável colaborar com a nossa amiga por algum tempo em Tibur? Olha só, né? A saia justa que ele se viu, né? Euvídio compreendeu a situação difícil que lhe fora preparada. Ele entendeu que não nasceu ali, nem que era um convite sem nenhum propósito, né?
Em consciência, não poderia aceitar com satisfação semelhante encargo, mas César não precisava expressar uma ordem além da manifestação dos seus desejos. Então, o simples fato dele desejar já era uma ordem. Não é? Augusto, né, venerável, né, replicou o interpelado com reverência. Vossa gentileza honra os meus esforços. A deferência de tais responsabilidades constitui para mim um grato dever do coração. Cláudia Sabina esboçou um sorriso bem-humorado, dirigindo-se satisfeita ao imperador. Obrigada, César, pela escolha de colaborador tão precioso. Sinto que as obras de Tibur serão a maravilha inultrapassável do império. Adriano sorriu lisonjeado, exclamando carinhoso, como quem estivesse dispensando um favor raro. Está bem, cuidaremos do assunto no momento oportuno. Está bem, cuidaremos do assunto no momento oportuno. E alongando o olhar enigmático pelas avenidas harmoniosas e floridas, onde pares numerosos se enfileiravam em alegrias francas, acrescentou. Que fazeis aqui, tão jovens, presos à minha palavra, cheia de rotina e de austeridade? Diverti-vos. A vida romana deve ser formoso jardim de prazeres. Então, já mandou os dois para a festa, que fossem aproveitar, né? E vamos lembrar que Cláudia Sabina tinha talento em vulgar e rara beleza física, né? Então, tem aí um envolvimento também com o imperador. Euvídio Lúcio, compelido pelas circunstâncias, deu o braço à sedutora favorita, retirando-se vagarosamente em sua companhia, sobre as vistas generosas e complacentes de Augusto. Cláudia Sabina não conseguiu dissimular a incoercível, né? Ela não conseguia conter a emoção que intimamente a afligia em face da situação que a conduzira ao braço do homem que polarizava, né, que entusiasmava as suas aspirações de mulher. E, dados alguns passos, foi a primeira a romper o constrangido silêncio. Euvídio, disse em voz quase súplice, reconheço agora a linha de responsabilidades sociais que nos separam. Mas será possível que me houvesses esquecido? Senhora, respondeu o patrício emocionado e respeitoso, dentro do nosso foro íntimo, todo o passado deve estar morto. Se vos ofendi no passado, confesso-me agradecido pelo vosso esquecimento. De outro modo, qualquer aproximação entre nós representaria uma fórmula de existência odiosa e impossível. Vejam só, de grande aversão, né? Imagina como foi para ela, que tinha essa paixão por ele. Ela não tinha amor por ele, né? Ela tinha paixão e ainda tinha essa questão das coisas que não se realizaram, né? Então, ela ainda digeria isso esses anos todos, né? Então, ela agora estava vendo uma oportunidade de reatar aquilo tudo, né? Do passado. Mas ele foi bem direto aqui. Uma fórmula de existência odiosa e impossível. Vamos ver a reação de Cláudia Sabina. A favorita de Adriano sentiu fundo a firmeza daquelas palavras que lhe gelavam o coração inquieto e sôfrego, o coração inquieto e ansioso, né? Retorquindo, todavia, sem vacilar. A mulher conquistada jamais poderá considerar-se mulher ofendida. As mãos que amamos nunca nos chegam a ferir. E eu, em tempo algum, conseguir olvidar tua afeição, em tempo algum conseguir esquecer sua afeição.
imprimindo à voz uma inflexão de humildade, acrescentava, né, para manipular o vídeo, né? Ela veio com essa voz diferente, né? Suave. Vídeo, tenho sofrido muito, mas tenho te esperado em toda a vida. Vencida e humilhada na juventude, não sucumbi ao desespero para aguardar confiante o teu regresso ao meu amor. Então vamos ver aqui ela chamando de amor esse sentimento que ela tem, mas que não a impede de avançar, apesar de sabê-lo casado, com filhas, levando uma vida regular, normal, feliz. Né? Quem ama, ama, né? Não faz isso, isso é a paixão. Quererias, porventura, aniquilar-me agora que te venho oferecer humildemente todos os tesouros da vida amontoados com zelo para te ofertar? As últimas palavras foram sublinhadas de profundo desencanto à face de si mesmo, e Ovídio Lúcio, compreendendo o seu desapontamento, prosseguiu sem hesitar. Precisais considerar que jurei fidelidade e dedicação a uma criatura generosa e leal, além de estardes também vós, comprometida com um homem nobre e digno. Acaso desejarias quebrar um voto contraído perante os nossos deuses? Nossos deuses? Repetiu a interpelada com uma ponta de ironia. E chegam eles a impedir os divórcios numerosos de tantas personalidades da corte? E esses exemplos, porventura, não nos chegam de cima dos altos postos onde domina a autoridade direta do imperador? Não cogito de situações para, antes de tudo, satisfazer minha sensibilidade feminina. Bem se vê, replicou Elvídio irônico, que desconheceis a tradição de um nome de família. Aqui ele feriu os brios dela. Né? Os que desejam continuar os valores dos séculos que passaram não podem aventurar-se com as novidades da época, de maneira a permanecerem fiéis ao patrimônio recebido de seus ascendentes. Cláudia Sabina mordeu os lábios nervosamente, recebendo aquela alusão direta à sua antiga situação de plebeia, murmurando com altivez. Ela não se entrega. Ela mantém realmente a soberba, essa altivez. Não concordo contigo neste particular. Murmurando, os triunfadores não podem ser os tradicionalistas, que recebem um nome feito para brilhar no mundo, e sim os que, triunfando da própria condição e do meio ambiente, sabem elevar-se às culminâncias sociais, como águias da inteligência e do sentimento, obrigando o mundo a lhes reverenciar as conquistas e os méritos. Então, ela está trazendo aqui a questão de que ela se fez, né? Que ela tem o que tem pelos seus méritos, pelas suas conquistas. O orgulhoso romano sentiu o azedume da resposta, sem encontrar recursos imediatos para revidar com as mesmas armas. Porém, a antiga plebeia acrescentou com um sorriso enigmático. Apesar da tua impassibilidade, continuarei guardando as minhas esperanças. Acredito que não deixarás de aceitar a honrosa incumbência de Augusto para a conclusão das obras de Tibur, que atualmente constituem a sua preocupação de todos os instantes. Sim, murmurou o patrício, algo contristado, algo desgostoso. Terei de cumprir as determinações de César. Preparava-se a favorita para retorquir quando Públio Marcellus, o companheiro de Lólio Úrbico, em seus notáveis feitos de armas,
aproximou-se ruidosamente, roubando-lhe a possibilidade de prosseguir na confidência e atirando-lhes um convite amável. Aqui temos uma nota, né, da editora, que Públio Marcellus, esse companheiro de Lólio Úrbico, era um político e militar romano do século II. Amigos, exclamou o esfuziante de alegria, acerquemo-nos do largo. Virgílio Prisco vai cantar uma das suas mais belas composições em homenagem a César. O vídeo, né, aqui nós hoje diríamos, né, foi salvo pelo gongo, né? Tirou daquele momento ali, foi salvo. Elvídio e Cláudia, colhidos numa onda de chamamentos alegres, separaram-se involuntariamente para atender os convites afetuosos. Com efeito, nas bordas da grande piscina, rodeada de árvores frondosas, toda a massa de convidados se comprimia sôfrega, né? Mais alguns instantes e a voz aveludada de Virgílio enchia o ambiente de sonoridades, entre as quais se destacavam as notas melodiosas das cítaras e dos alaúdes que o acompanhavam. Do alto do trono improvisado, Adriano ouvia-o embevecido, recebendo a homenagem dos súditos fiéis às suas vaidades imperiais. Em ligeiro retrospecto, acompanhemos, contudo, Alba Lucínia e Lólio Úrbico por meio de pequeno giro pelas alamedas claras e floridas. A nobre senhora guardava a severidade graciosa dos seus traços de Madonna, enquanto o companheiro se mostrava eminentemente emocionado. Em palestra aparentemente despreocupada, o prefeito dos pretorianos parecia distanciar-se, intencionalmente, dos grupos numerosos, desejoso de manifestar os pensamentos secretos que lhe atormentavam o íntimo desolado. Em dado instante, muito pálido, exclamou, Lólio Úrbico exclamou em atitude quase súplice: Senhora, eu vos vi pela primeira vez há mais de 4 lustros, 20 anos. Celebravam-se os vossos esponsais com um homem digno, e eu lamentei sinceramente não haver chegado mais cedo para disputar-vos. Quer dizer, no dia das bodas, no dia do casamento de Alba com Elvídio, ele a desejou. Isso também nos leva, lembram do casamento de como era o nome dele? De Flávia com o filho, oh meu Deus, fugiu o nome, de Plínio, de Plínio e Flávia, quando Saul de Gioras a viu e ali ele se apaixonou, no casamento. Ele já desejou, já começou a ter aquela ideia fixa em conquistá-la, né? E aqui ele está revelando que o mesmo se deu aqui com ele, né? Então, no casamento, na cerimônia de casamento de Elvídio com Cláudia, não, com Alba Lucínia, ele já estava apaixonado. Então, ele está se declarando a ela aqui. Vamos ver como é que isso continua. Acredito que vosso coração se alarme com estas minhas revelações inoportunas. Quer dizer, sabe que é inoportuna, mas faz, né? Mas que fazer se o homem apaixonado é sempre a mesma criança de todos os tempos, que não mede situações nem circunstâncias para ser sincero? Perdoai-me se vos ofendo a suscetibilidade superior e generosa, mas tenho necessidade inelutável de vos afirmar de viva voz o meu amor.
Então, ele está chamando de amor isso que ele sente, né? O amor não leva a esse tipo de constrangimento. Ele está criando aqui um constrangimento, né? Alba Lucínia escutava-o penosamente impressionada com aquelas declarações sinceras e peremptórias. Desejou responder-lhe com austeridade dos seus elevados princípios de esposa e mãe, mas amarga comoção parecia paralisar-lhe as cordas vocais naquelas difíceis circunstâncias. Então, vamos ver aqui uma definição trazida por Leon Denis sobre o amor. Foi extraído do livro Depois da Morte, quinta parte, O Caminho Reto, capítulo 49, O Amor, né, de Leon Denis. O amor é a celeste atração das almas e dos mundos, a potência divina que liga os universos, governa-os e fecunda. O amor é o olhar de Deus. Não se designe com tal nome a ardente paixão que atiça os desejos carnais. Esta não passa de uma imagem, de um grosseiro simulacro do amor. Esta não é, senão uma sombra, um grosseiro plágio do amor. Então, aqui ele traz, Lore Ulrich traz toda essa paixão que ele sente como se fosse o amor, e não é. Já começar pelo que ele está causando naquela que ele diz amar. Todo esse constrangimento, né? E ele sabe que ela está bem casada, que ama o marido, que tem 2 filhas, né? A mesma coisa que há pouco, sem um saber do outro, que Cláudia Sabina fez com Elvídio. Né? Ela criou o mesmo constrangimento, ela está tratando também de uma paixão, né? Que chama de amor, e não é. Então, vamos ver como é que segue, né? Esse discurso, vamos dizer assim, de Lore Ulrich. Retomando a palavra e tornando-se mais veemente, Lore Ulrich prosseguia, quer dizer, ele não desistiu, ele continuou, apesar de todo o constrangimento que ele percebeu, impossível não perceber, né? Que ele estava causando na sua amada Alba Lucínia, né? Desperdicei a mocidade com os mais dolorosos pesares íntimos. Minha alma procurou em vão por toda parte alguém que se parecesse convosco. Resvalei por aventuras escabrosas nas minhas tristes empresas militares, ansioso de encontrar o coração que adivinho em vosso peito. Minha existência, posto de que fortunosa, está saturada de amarguras infinitas. Será que não me concedereis o lenitivo de uma esperança? Terei de morrer assim, estranho e incompreendido? Displicentemente dei meu amor e posição social a uma bela mulher que não me pode satisfazer as expressões elevadas do espírito. Dentro do lar, somos 2 desconhecidos. Entretanto, senhora, nunca pude esquecer o vosso perfil de Madonna, esse olhar divino e calmo, no qual leio agora as páginas de luz da vossa virtude soberana. Ele vai a cada vez aprofundando mais, não é? Todos os seus sentimentos. No meu ambiente social, tenho tudo que a um homem é lícito desejar: fortuna, privilégios políticos, fama e nome, degraus que escalei facilmente entre as classes mais nobres. O coração, porém,
Vive em desalento irremediável, aspirando a uma felicidade inatingível. Enquanto vos conservastes na província, possível me foi contemporizar com os próprios amargores, mas depois que vos revi, experimento na alma o desencadeado Vesúvio de chamas. Tenho as noites povoadas de inquietações e amarguras, quais as de um náufrago que vê além da ilha da sua aventura, distante, inatingível. Dizei que vosso coração há de acolher minhas súplicas, que me vereis com simpatia ao vosso lado. Se não puderdes retribuir esta paixão, quer dizer, aqui ele assume, né? Que é uma paixão. Enganai-me ao menos com a vossa amizade honrosa e enobrecedora, reconhecendo em mim algum de vossos servos. A nobre senhora tornara-se lívida. O coração lhe pulsava alarmado em ritmo violento. Senhor prefeito, conseguiu balbuciar quase desfalecente. Lamento bastante haver inspirado sentimentos dessa natureza e não posso honrar-me com a vossa homenagem afetiva, porquanto vossas palavras evidenciam a violência de uma paixão insensata e desastrosa. Ela foi dura, assim como meu vídeo foi, né, com Cláudia Sabino. Ela está sendo aqui com Lore Úrbico dura também, porque tem que ser, né? Meus deveres sagrados de esposa e mãe impedem-me de considerar quanto acabais de dizer. Mantenho sincero propósito de vos considerar o cavalheiro ilustre e digno, o amigo dedicado e honesto de meu pai e de meu marido, a cujo destino, por afeição natural, estou ligada para sempre. Lore Úrbico, habituado a transigências femininas da corte, é exemplo de Pilatos, né, que também era habituado às transigências femininas da corte, em face da sua posição e predicados, empalideceu de súbito ao ouvir a recusa nobre e digna. Avaliou num relance o quilate espiritual da criatura ardentemente cobiçada. Olha a palavra. E Emmanuel, ele consegue trazer as palavras que definem realmente o verdadeiro sentimento, é a paixão, a cobiça. Né? Então, avaliou num relance o quilate espiritual da criatura ardentemente cobiçada há tanto tempo. No seu íntimo, de mistura com o amor próprio humilhado, né, o orgulho ferido, havia igualmente um ressaigo de vergonha para consigo mesmo. Tudo é o orgulho, né? Sempre em função do cargo, né, que ocupavam, eles se achavam que jamais receberiam uma negativa. Então, diante dessa negativa, e com as palavras, né, trazendo a ele, que as palavras de violência, trazendo a tudo aquilo à tona de uma forma violenta, com uma paixão insensata, então ele teve o orgulho ferido, né? Esse amor próprio humilhado. Né? Baixando, todavia, o olhar despeitado, falou quase súplice. Quer dizer, ainda prossegue. Né? Não desejo passar a vossos olhos como um espírito grosseiro e incompreensível. Incompreensivo. A verdade, porém, é que continuarei a vos amar da mesma forma. Olha a insistência, não é? Vossa formal e delicada recusa, ele sabe que não foi delicada, né? Agrava minha ambição de possuir-vos. Possuir-vos. Por quanto tempo, ó deuses do Olimpo, prosseguirei assim, incompreendido e torturado? Olha a lamentação dele, ele querendo se vitimar, né? Ele é a vítima aqui. Né? Ele fez toda essa situação, criou toda essa situação insensata, né? E agora ele é a vítima. Isso tudo
porque o que está aqui agora é o orgulho ferido, né? Então, vamos lá. Ele teve essa paixão, ele a cobiça, ele a quer possuir, né? Então, vemos aí o nível dos sentimentos dele, né? Erguendo os olhos, notou que Alba Lucínia chorava, contristada, né? Penalizada, triste. Aquela dor serena e justa penetrou-lhe o coração, qual o gume de uma espada. Ali ele sentiu que ele pegou, vamos dizer, no nosso linguajar de hoje, pegou pesado. Né? Ele pegou pesado. Lólio Úrbico sentiu pela primeira vez que a materialidade de sua paixão produzia sentimentos de angústia e piedade. Senhora, exclamou aflito, perdoai se vos fiz chorar com as expressões mal avisadas dos meus tristes padecimentos. Quero-vos muito, muito. Desposastes um homem honesto e digno e acabo de cometer a loucura de vos propor a sua desonra e desventura. Perdoai-me. Fui vítima de um instante penoso de criminosa insânia. Apiedai-vos de mim, que tenho vivido até agora abatido e desolado. O mendigo do esquilino é mais feliz do que eu, embora estenda as mãos à caridade pública. Sou um desgraçado. Tende compaixão do meu padecer angustioso. Por muitos anos guardei no íntimo essas emoções rudes e penosas, e vós sabeis que a alma do soldado tem de ser cruel e impassível, recalcando os pensamentos mais generosos. Jamais encontrei um coração que compreendesse o meu, razão porque não hesitei em vos ofender a dignidade irrepreensível. Alba Lucínia escutava-lhe as súplicas sem compreender os contrastantes daquela alma violenta e sensível. Os contrastes, desculpa. Houve um silêncio penoso para ambos, quando alguém, atravessando as filas de arvoredos, exclamava em voz cheia, rente de seus ouvidos. Vinde ouvir Virgílio Prisco, associemo-nos às homenagens a César. Lólio Úrbico verificou a impossibilidade de prosseguir em suas confidências e, oferecendo o braço à nobre senhora que o acompanhou com um sorriso triste, seguiram em direção ao lago, onde momentos antes víramos chegar Elvídio e Cláudia Sabina. Em torno do cantor, reuniram-se todos os convivas numa assembleia compacta e distinta, atentos à homenagem que o imperador recebia, sereno e envaidecido. A canção encomendada pelos anfitriões era um longo poema no estilo da época, em que os feitos de Adriano excederam, glorificados, a todas as realizações precedentes do Império. Nas expressões bajuladoras do artista, herói algum o havia excedido nos feitos brilhantes de Roma. Generais e poetas, cônsules e senadores célebres ficavam aquém do que tivera a ventura de ser filho adotivo de Trajano. No alto do trono, ali erguido a caráter, o imperador dava largas à sua vaidade pessoal, com francos sorrisos. Todos o rodeavam. Numerosas autoridades lá estavam, associando-se a um honroso preito de Fábio Cornélio e família, o anfitrião. E aqui, então, nós vamos fazer a nossa pausa para o estudo da próxima semana. E vamos ver como a história vai prosseguir. E vamos, então, levar o nosso pensamento ao alto em prece, lembrando que tudo quanto pedires na oração, crendo, recebereis. Amado Mestre Jesus,
Agradecemos a oportunidade que tivemos de mais este dia de estudo. Estamos vendo o crescer da trama, das coisas que vão acontecendo, em que podemos tirar lições. Podemos ver o que é o amor, que não pode ser comparado jamais à paixão. Ajude-nos, Senhor, a mudar os nossos atos, os nossos pensamentos, que possamos realmente aprender as lições trazidas por Emmanuel ao nos relatar essa história. E seja conosco, Senhor, nesta semana que nos separa do nosso próximo encontro de estudo. Envolva-nos na tua luz e na tua paz. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, amigos, aqui nos despedimos. Se Deus quiser, estaremos juntos no nosso próximo encontro, para dar continuidade ao estudo da obra 50 anos depois. Fiquem todos em paz.